Bem-vindos ao nosso culto online. Já curta e compartilhe este culto. Dizime com segurança, utilize a conta corrente da igreja. Tenha um bom culto. Olá, igreja, boa noite. Que bom estar com você em mais um culto online. Eu sei que Deus tem guardado a sua vida, a sua família, e que bom realmente mais um domingo nós estarmos aqui juntos adorando ao Senhor. Um domingo bem diferente para todos nós, um domingo de eleições. Já sabemos, os candidatos aí que foram escolhidos pela população, e é importante, depois vamos estar orando também sobre isso, porque é importante nós orarmos para que Deus continue dando sabedoria e discernimento sobre a vida de cada um que foi escolhido aqui na nossa cidade, tá bom? Quero realmente dar as boas-vindas a você, a toda a sua família, que tem nos acompanhado todo domingo através do nosso culto online. Quero pedir para que você comece a compartilhar aí o vídeo do nosso culto e que realmente todos nós juntos possamos, nessa noite, sermos edificados pela palavra de Deus, amém? Quero ler com você o texto de Salmo, capítulo 23. Esse livro de Salmo é tão precioso, nós temos algumas revelações de Deus através da vida de Davi, para mim e para você. Então eu quero ler Salmo 23, diz o seguinte: O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Versículo 5: Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Glória a Deus por essa palavra. Talvez a minha tradução é um pouquinho diferente da sua tradução. A minha tradução é a NVI, então ela tem uma linguagem um pouquinho diferente das aí que nós temos já utilizadas. Mas eu quero junto com você também orar nesse momento. Já lemos a palavra que é tão importante para nós. Queremos orar para que ela possa ser revelação também na sua vida, como foi na minha vida nessa semana. Pai, nós queremos te agradecer. Obrigado por estarmos juntos com esses irmãos, adorando e celebrando ao Senhor. Obrigado porque eles fazem parte da família Shalom. Nós oramos abençoando que o nosso coração seja uma terra fértil nessa noite, para receber a tua palavra poderosa. Pai, nós lemos um salmo tão lindo, um salmo tão conhecido. Oramos para que nessa hora este salmo possa revelar ao nosso coração aquilo que precisamos, Deus. Também, como falamos já no início, nós queremos orar. Te agradecemos por que este foi um domingo de eleições. Cada um de nós exercemos a nossa cidadania. Oramos também antes disso e votamos neste dia, Pai. Nós oramos por cada um que foi eleito, prefeito, vereadores. Oramos, Pai, para que eles sejam realmente ensinados pelo Senhor. Oramos para que eles tenham sabedoria do Senhor para conduzir o povo, a população no decorrer desses anos, ó Pai. Nós oramos te agradecendo por essa oportunidade que o Senhor nos dá, não somente na nossa cidade, mas no nosso país, Deus, de exercermos a nossa cidadania. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Querido, quero pensar um pouquinho com você sobre esse salmo. Você talvez já sabe ele de cor e salteado. Talvez na sua casa você anda com a sua Bíblia aberta nesse salmo. Muitas pessoas têm a sua Bíblia aberta neste salmo. Mas este salmo tem uma profundidade, uma revelação de Deus. Você sabe, foi escrito por Davi. Davi, um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, um homem que passou por tantas lutas, tantas dificuldades. E Davi, então, ele escreve esse salmo. É um salmo tão lindo, tão profundo. Este salmo
né, traz a característica de toda a bondade do pastor para com a sua ovelha. É um salmo onde nós lemos e relemos e vemos realmente a bondade do pastor para com as ovelhas. Mas será que todos que conhecem esse salmo, conhecem o pastor deste salmo? Como nós temos falado nesses domingos sobre termos intimidade com Cristo. E aqui Davi, quando ele está escrevendo esse salmo, ele realmente conhece o pastor deste salmo. E talvez muitas vezes nós lemos esse salmo simplesmente por ler. Simplesmente porque é um salmo muito bonito. Mas será que nós conhecemos realmente quem é o pastor desse salmo? E junto com você, hoje à noite, eu quero meditar sobre esse texto. Eu quero que você realmente receba da palavra de Deus. E que você entenda que esse Deus tão maravilhoso, esse Pai tão bondoso, Ele é o nosso pastor. É Ele que nos guia, é Ele que nos conduz, como Davi vai descrevendo aqui neste salmo. Esse salmo começa aqui falando: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, ou nada me faltará. E muitas pessoas pensam que não vão passar por lutas, ou por dificuldades, ou por provas quando se convertem. Isso é uma mentalidade errada. Nós entendemos e sabemos que vamos continuar tendo lutas, provas, situações adversas, porém nós vamos saber que o bom pastor no meio disso vai estar caminhando conosco. O Senhor, o bom pastor, não vai deixar faltar nada sobre a nossa vida, seja na área física, seja na área espiritual, Ele vai nos suprir. E eu quero junto com você agora pensar algumas lições que Davi está trazendo através desse salmo aqui e que possa ser revelação para você. Davi está dizendo: olha, Ele me faz pousar em verdes pastos, Ele me faz ter descanso, Ele me faz caminhar em verdes pastos. Você conhece a história de Davi? Davi era um pastor de ovelhas. Davi conhecia muito pasto. E Davi tinha propriedade para falar sobre esse assunto aqui que ele está falando. Olha, você me conduz a verdes pastagens. Deus, querido, sempre vai te conduzir a um lugar de bênção. Deus sempre vai te conduzir a um lugar de fartura. Deus sempre vai te conduzir para um melhor lugar. Deus sempre vai te conduzir para um lugar que tenha água, que tenha sombra, que tenha realmente alimento para você. E neste salmo aqui, Davi está lembrando também do tempo que ele cuidava lá do rebanhinho, lá das ovelhas que Deus tinha dado a ele. E ele lembra que Deus dava cuidado sobre a vida dele e também sobre o rebanho que ele cuidava. Imagine comigo esse Deus tão bondoso, tão poderoso. Ele me faz e Ele te faz caminhar em verdes pastos. Ele nos leva a águas tranquilas. Ele nos restaura. Ele realmente nos guia nas veredas da justiça. E Davi aqui vai introduzindo esse salmo. Eu quero pensar com você um pouquinho sobre este pasto verde, essa pastagem verde. Pastagem verde significa alimento espiritual. Não tem como você caminhar no lugar onde não tenha pastos verdejantes, onde não tenha um alimento espiritual para a sua vida, para a sua família. Davi aqui está dizendo: olha, Ele me faz repousar em verdes pastagens, onde tem um alimento sobre a minha vida, onde tem algo que eu possa desfrutar da presença dEle. Verdes pastagens aqui está representando isso, um alimento espiritual. Mas Davi também diz que Ele leva águas tranquilas.
Ele dá refrigério, Ele dá sossego, Ele nos dá descanso, e é isso que Deus tem para mim e para você todos os dias. Deus quer nos levar a águas tranquilas, a descansar e a confiar nele. Mas Ele também vai dizendo aqui, veredas da justiça. Veredas da justiça significa um caminho correto, um caminho de integridade. Pensa aí comigo na sua casa, quando Davi estava conduzindo o seu rebanho. Davi levava o seu rebanho para comer verdes pastagens, para beber uma água tranquila, uma água limpa. Davi levava suas ovelhinhas a caminharem, a trilharem em caminhos corretos. E quando Davi está escrevendo esse salmo aqui, Davi possivelmente está comparando com a experiência profissional que ele tinha de cuidar das suas ovelhas. E nesse caminho Davi estava sendo preparado para cuidar lá na frente de um grande povo. E quando nós descansamos nesse bom pastor, quando nós colocamos a nossa vida diante desse bom pastor, quando nós caminhamos em pastos verdejantes, nós estamos sendo preparados para algo maior. Verdes pastagens, um lugar de descanso, águas tranquilas, veredas da justiça, um caminho correto. É isso que Deus tem para mim e tem para você. Deus está nos preparando para algo maior e melhor todos os dias. Eu não sei se você passa luta, talvez isso só acontece comigo. Mas quando eu estou passando por lutas, eu venho para esse texto e eu falo, Deus, me guia a caminhos corretos. Me guia na vereda da tua justiça, naquilo que é correto. E sabe o que é lindo que eu aprendo só nesses primeiros 3 versículos, querido? Deus cuida de mim. E da mesma forma que Deus cuida da minha vida, da minha família, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua família. Deus está cuidando do seu local de trabalho. Deus está cuidando dos seus filhos. Deus está cuidando de você. E Deus sempre vai te conduzir a verdes pastagens. Deus sempre vai te conduzir a lugares maiores. É isso que Davi está nos apontando, falando com pastos verdejantes. E aí depois do versículo 3 acontece algo totalmente diferente. O ambiente muda. Olha só o versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte. Olha a diferença aqui. Davi começa falando de pastos verdejantes, mas depois no meio do caminho ele fala, olha, mesmo que você me leve por um caminho difícil, por um caminho de morte, não vou temer perigo algum, pois o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O cenário muda totalmente. Lembra comigo aqui? Do 1 ao 3, pastos verdejantes, águas tranquilas, veredas da justiça. A partir do versículo 4, o cenário muda. Aqui Davi está também querendo nos mostrar que Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, Davi passou por situações difíceis. Davi passou por vale da sombra e da morte. Mas acima de tudo, Davi está dizendo, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer perigo algum. E eu quero aqui recapitular com você um pouquinho sobre a história de Davi. Você sabe, eu já falei aqui, Davi, ele era um pequeno jovem, né? Pequeno e jovem, mas ele era temente a Deus. E muito jovenzinho, Davi foi escolhido para liderar o povo de Israel. Davi foi separado por Deus. E muito jovem, Davi então se alista no exército como escudeiro. Está lá em 1 Samuel capítulo 16, você vai ler Davi se alistando para ser um escudeiro. E depois que Davi vence então Golias,
Lá em 1 Samuel capítulo 18, Davi se torna um grande guerreiro. Ele era um escudeiro, veio a dificuldade, veio o vale da sombra da morte, veio Golias na vida dele, mas ele se torna um guerreiro. E depois de Davi matar então Golias, Davi depois derrota os filisteus. Em 1 Samuel 18 você vai conhecer toda essa história aí com Golias, com o povo filisteu, um povo que era inimigo de Deus. E em todo tempo que a nação estava passando por lutas, Davi estava ali guerreando. Davi estava indo por vales difíceis, por cavernas, por tantos lugares adversos, a morte cercando Davi todos os dias, mas ele sabia que o Senhor estava com ele. Ele sabia que o livramento viria sobre a vida dele. A proteção de Deus estava sobre ele. E o que nós podemos aprender com isso também no versículo 4? Queridos, que eu e você, nós vamos passar por momentos de luta. Vamos passar por momentos de perseguições, de enfermidade ou de qualquer outra situação considerada perigo na sua vida ou na minha vida. E praticamente quase todos nós ou já passamos ou estamos passando ou vamos passar por isso. Mas sabe qual é a diferença? É sabermos que o meu pastor, Deus, o bom pastor, vai me guardar, vai te guardar. Mesmo que você ande por um vale da sombra e da morte, mesmo que você ande num lugar escuro, difícil, onde você não vê as possibilidades, é neste momento, é neste período, nessa dificuldade que você vai experimentar o poder de Deus sobre a sua vida. E você vai aprender a ser dependente de Deus para vencer. Então, nos primeiros versículos nós vemos que Deus está cuidando de nós. Aqui nesse versículo 4 nós já aprendemos que Deus está nos protegendo. Então Deus cuida, mas Deus também protege. E é isso que Davi está passando nesse salmo para nós. Um Deus que cuida, mas um Deus que nos protege quando passarmos por momentos difíceis. O finalzinho do versículo 4 diz: a tua vara e o teu cajado vão me proteger. E como nós estamos precisando nesses dias, irmãos e irmãs, que a vara e o cajado de Deus nos traga realmente consolo, nos traga proteção. E eu sei que você tem se sentido protegido por Deus. E a partir do versículo 5 aqui, Davi vai nos falar que depois de que passamos por esse vale de trevas, por esse vale de morte, haverá uma mesa do banquete, querido. Preste atenção. Haverá uma mesa do banquete para mim e para você. Haverá uma mesa onde nós veremos a vida abundante de Deus sobre nós. Então nós vimos aqui, Davi começa falando nesse salmo que nós vamos caminhar em verdes pastagens. Depois nós vamos caminhar por momentos difíceis, por vale da sombra e da morte. Mas o cenário aqui muda novamente. E Davi está aqui comparando com o que? Davi, estava lá cuidando do rebanho, no pasto ali, onde ele aprendeu que Deus estava cuidando da vida dele. E quando ele então se torna um guerreiro, se torna um homem de batalhas, Deus protege a vida dele. E aqui no versículo 5 nós vamos entender o que? Quando Davi chega então ao seu reinado, quando Davi é levantado como rei, então ele está na mesa do banquete. Ele está numa mesa onde os adversários, muitos adversários dele, vinham até ali. Mas o Senhor continuava guardando a vida dele. O Senhor continuava honrando a vida dele. Esse texto diz: olha, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A mesa aqui significa uma mesa de vida abundante. É isso que Deus tem para mim e para você. Uma vida abundante, uma mesa onde nós possamos desfrutar
do alimento espiritual de uma vida abundante. Inimigo aqui tem a ver com os livramentos, com as vitórias aqui que estavam acontecendo sobre a vida de Davi. E eu quero declarar sobre a sua vida que você vai realmente desfrutar de uma mesa do banquete também. Você vai lembrar aí das vitórias, dos livramentos que Deus te deu. E aí Davi diz aqui: unges a minha cabeça com óleo. O óleo significa o poder do Espírito Santo. Há poder de Deus sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Há um óleo que está sendo derramado todos os dias sobre a sua vida, que é a presença, o poder, a manifestação do Espírito Santo. E Davi diz aqui: faz o meu cálice transbordar. Esse cálice que transborda significa sustento, significa a comunhão que Davi está tendo. E é isso que eu e você precisamos aprender a ter. E quando Davi está falando sobre esse versículo aqui, Davi está lembrando lá quando ele foi ungido pela primeira vez pelo profeta Samuel. E ele foi cheio do Espírito Santo. 1 Samuel capítulo 16, você vai ver essa história. É isso que Davi está lembrando: olha, unges a minha cabeça com óleo. E Davi está lembrando que agora, está percebendo que agora os inimigos estão vindo diante dele na sala do trono, mas não podem mais se aproximar dele, não podem mais fazer nada contra ele, porque ele se tornou o rei. E Davi então está aqui lembrando disso. Os inimigos agora estão respeitando Davi. Os inimigos agora estão reconhecendo quem é Davi. E eu quero declarar uma grande palavra de Deus sobre a sua vida nessa noite. Os seus inimigos, os seus adversários vão reconhecer que você é um grande homem, uma grande mulher de Deus. Eles vão estar diante de você e vão reconhecer que há provisão, que há sustento de Deus sobre a sua vida. A mesa aqui do banquete representa uma fase na nossa vida onde nós conseguimos conquistar os nossos sonhos, os nossos planos, onde nós estamos aqui desfrutando do melhor de Deus. Deus tem, querido, preparado uma mesa para mim e para você. Deus tem livramento para mim e para você. Deus vai mostrar nessa mesa que houve livramento sobre a minha vida e sobre a sua vida. Olha a profundidade desse salmo. Não é só nós simplesmente lermos ele, ou termos ele como um amuleto, mas é dizer: Deus realmente me livra. Deus vai me levar a uma mesa de banquete. Deus me ungiu, eu tenho o poder do Espírito Santo, eu tenho a comunhão, eu tenho o sustento, o fortalecimento através do Espírito Santo. Davi está vivendo na vida dele um tempo de refrigério, um tempo de conquistas, e eu declaro sobre a sua vida que você vai começar a viver um tempo de refrigério, um tempo de conquistas na sua vida, porque Deus dará a vitória a você. É isso que Davi está dizendo nesse versículo 5. Deus me deu vitória, e Deus tem também vitória sobre a sua vida. Vamos agora para o versículo 6. Já é o finalzinho desse salmo. Diz o seguinte: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Davi aqui está revelando aonde Davi queria realmente estar, que era na casa de Deus. Davi está dizendo: olha, a bondade, a fidelidade vai me acompanhar todos os dias, e eu voltarei, ou eu estarei na casa do Senhor todos os dias. Você sabe a história de Davi? Talvez você já ouviu tanto na escola bíblica ou em classes quando você era uma criança, né? As pessoas gostam muito de falar sobre a história de Davi. Davi, depois que se tornou rei, Davi queria construir para Deus um templo, mas Davi não conseguiu. Davi então preparou toda a construção, Davi trouxe direções, você vai vendo isso em 2 Samuel, a partir do capítulo 6.
Davi então não constrói o templo, mas ele prepara para que o seu sucessor construa o templo de Deus. Ele vai trazendo algumas características do que precisa ter nesse templo, porque Davi não estaria construindo o templo. Davi sabia, ele queria realmente construir o templo, mas Deus falou: Davi, não é você que vai construir. Davi, você não vai vivenciar a construção desse templo, você não vai botar a mão nessa obra. Quem vai servir, quem vai construir essa casa, são aqueles que vão vir depois de você. E Davi então direciona, Davi então vai ali trabalhando para que o templo seja erguido. O templo que Davi queria erguer já estava na mente, no coração dele também. Então ele designa Salomão, e Salomão constrói a obra. Salomão constrói esse templo. E o que eu posso aprender com isso na minha vida e na sua vida, querido, é que existe um tempo de propósito de Deus. Davi estava vivendo o tempo do propósito, onde haveria a construção daquilo que ele sempre desejou. Davi estava compartilhando aqui, dizendo: olha, eu agora estou vivendo o propósito de Deus para mim. E para isso Davi estava dizendo: eu quero viver para sempre na presença de Deus. E se você tem se dedicado à casa do Senhor, você que já faz parte da nossa igreja, continue, meu querido, continue, meu irmão, minha irmã, se dedicando nessa obra, se dedicando nessa casa. Continue se esforçando nesta casa, continue fazendo aquilo que é correto diante de Deus nessa casa. Mas eu quero falar para você que talvez não está na casa do Senhor. Davi diz aqui nesse salmo: eu sei que a bondade, eu sei que a fidelidade vão me acompanhar todos os dias, e eu vou habitar na casa do Senhor enquanto eu viver. Mas talvez você não está vivendo na casa do Senhor. Eu quero dizer para você que hoje é uma noite onde você pode voltar para essa casa. Hoje é uma noite onde você pode voltar para esse lugar. Porque a casa de Deus é um lugar para você. A casa de Deus é onde Ele deseja que você esteja. A casa de Deus é o lugar onde Ele anseia que você esteja buscando a presença dEle. Davi já no final ali vai dizendo: olha, eu quero habitar na sua casa todos os dias. Eu quero caminhar, Deus, com você todos os dias. E talvez você que está me acompanhando não conhece Jesus, você tem acompanhado os nossos vídeos nesses dias, os nossos cultos, as nossas programações. Eu quero que você entenda, você precisa estar na casa de Deus. Você precisa vivenciar experiências com esse Deus. Nós, cada domingo, nos nossos cultos presenciais, tem sido domingos diferentes. Domingos onde Deus tem se revelado de uma forma sobrenatural. Tanto no culto da manhã como no culto da noite. Um culto não é igual ao outro, irmãos. Porque há a presença de Deus, há pessoas, há adoradores que expressam a sua vida diante de Deus. E eu quero convidar você a estar conosco nessa casa por longos dias, até que Jesus volte. Eu quero convidar você a realmente desfrutar desse salmo na casa de Deus. E eu quero junto com você, já estou finalizando essa palavra, eu quero dizer que em cada fase aqui que Davi está compartilhando o que aconteceu na vida dele, eu creio que cada fase que tem acontecido na sua vida, saiba, Deus está com você. Como assim, pastor? Mesmo naquele dia difícil, naquela noite de choro, ou naquele dia de choro? Sim, Deus está lá com você. Porque Davi está dizendo nesse salmo: Ele é o meu pastor. Eu quero convidar você hoje à noite a dizer para esse pastor, a dizer para Deus:
Eu quero caminhar em verdes pastos. Eu quero ser conduzido a águas tranquilas. Eu quero desfrutar deste banquete, Deus. Eu quero vivenciar coisas melhores e maiores do Senhor na minha vida. Talvez você já caminha na igreja, mas você não está tendo essa experiência com o pastor desse salmo, que é Deus. Experiência que Davi tinha, experiência que Davi está aqui compartilhando comigo e com você. A experiência de ter um bom pastor que nos ajuda em todos os momentos. Um bom pastor que nos auxilia. Um bom pastor que nos dá a vitória. Um bom pastor que nos protege. Mas um bom pastor que nunca se esquece de nós. É isso que Davi está compartilhando comigo e com você. Se você hoje à noite não está neste pasto, eu quero convidar você a vir para esse lugar de refrigério. A sua casa é um altar de adoração a Deus. A sua vida é um lugar de adoração a Deus. Convide Deus para estar com você hoje à noite. Se você está neste pasto, é porque Deus está cuidando da sua vida. Se você está passando por esse momento de vale, creia que Deus vai continuar protegendo você. Se você não recebeu ainda o banquete de Deus, se você não está desfrutando da mesa do banquete, algumas pessoas a gente conversa e vai, assim, conversando com eles, descobrindo, algumas pessoas estão desfrutando já dessa mesa do banquete. Se você ainda não está desfrutando dessa mesa do banquete, não tenha medo, você vai desfrutar dessa mesa de banquete, você vai receber. Agora, se você está na casa de Deus, eu quero convidar você a permanecer para sempre na casa de Deus, como diz Davi aqui. Mas se você não está na casa de Deus, eu quero orar hoje à noite para que você venha caminhar na casa de Deus. Não estou dizendo que você tem que congregar na nossa igreja, irmãos, mas você precisa procurar um lugar onde você escute a palavra de Deus, onde você seja alimentado pela palavra de Deus. Se for conosco, vai ser uma bênção. Nós queremos receber você aqui com muita alegria, queremos que você faça parte da nossa família. Mas se você for para uma outra igreja, nós também queremos dizer, você faz parte do corpo de Cristo. E eu quero orar com você hoje à noite. Nós lemos este salmo. Este salmo diz, mesmo que eu ande por um vale de trevas, mesmo que eu passe pelo vale da morte, o Senhor vai estar comigo. Eu não sei como foi a sua semana, talvez você tenha passado por um vale da sombra e da morte. Talvez você está indo por caminho de trevas, mas eu quero te convidar hoje à noite. Não somente pegue este salmo e decore este salmo, mas que você entenda que o Senhor, que é o bom pastor, é Ele que vai te conduzir em todos os caminhos. E se você não convidou Jesus para ser o Senhor da sua vida, eu quero convidar hoje à noite você a fazer essa oração e a aceitá-lo e a confessá-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Como eu disse já no início, é um texto tão conhecido de todos nós, mas às vezes nós passamos por momentos difíceis e nós achamos que Deus não está conosco. Nós só lembramos que Deus está conosco quando nós estamos ali desfrutando do melhor, da mesa do banquete ou de pastos verdejantes. Mas quando chega um momento difícil, a gente acha que Deus não está conosco. Mas esse texto está dizendo, olha, eu não vou temer nada, pois o Senhor está comigo. Não tema, querido, uma pandemia. Não tema momentos difíceis que nós estamos vivenciando nesse tempo. Porque o Senhor, Ele está com você. O Senhor está caminhando com você, mas permita que Ele caminhe com você. Permita ter essa experiência que Davi teve de conhecer o pastor deste salmo, que é Deus. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos comigo e nós vamos orar. Nós vamos orar esse salmo.
E eu quero que você, orando esse salmo comigo, você possa desfrutar da grandeza e da presença de Deus. Feche seus olhos, vamos orar esse salmo. O Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. Em verdes pastos me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura meu vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale da sombra e da morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e teu cajado vão me proteger. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Eu sei que a bondade, que a fidelidade vão me acompanhar todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor e habitarei nela enquanto eu viver. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Quantas vezes nós lemos este salmo, Senhor? Quantas vezes passamos por ele e achamos que é mais um texto da palavra e não temos profundidade nele para reconhecer que nesse salmo o Senhor está nos protegendo, o Senhor está nos livrando, mas o Senhor está conosco em todos os momentos. O Senhor está derramando o óleo sobre a nossa cabeça em todos os momentos. O Senhor está nos preparando para desfrutarmos tanto de momentos bons como momentos difíceis, ó Pai. Deus, eu oro com esses irmãos que estão nos acompanhando neste culto online. Eu não conheço a vida deles, eu não conheço o que está se passando no coração deles, ó Pai. Talvez muitos estão passando por um vale da sombra da morte, mas eu oro para que nessa noite, Pai, o bom pastor que é o Senhor, vá de encontro com ele. Eu oro para que ele te aceite como único e suficiente Salvador da vida dele, e que o Senhor encontre ele nessa noite, e que o Senhor possa trazer descanso, possa trazer águas tranquilas, possa trazer alimento novo sobre a vida dessa pessoa, Pai. Assim como o Senhor tem feito na minha vida nesses dias, Senhor. Pai, eu quero desfrutar de um banquete maravilhoso, de uma mesa de banquete, Pai. Deus, eu quero desfrutar dia após dia do melhor do Senhor, mesmo sabendo que batalhas virão, que tempos difíceis virão, ó Pai, mas eu sei que este bom pastor está comigo em todos os momentos, Senhor. Pai, eu quero habitar na tua casa, seja nos momentos alegres, seja nos momentos difíceis, seja nos momentos adversos, ó Pai, como nós estamos vivenciando nesses dias. Pai, nós queremos ficar na tua casa, nós queremos permanecer na tua casa e desfrutar da tua bondade sobre nós, ó Pai. Eu oro abençoando a vida de cada um que esteve nos acompanhando neste culto online, Senhor. Eu oro para que hoje à noite eles possam, assim como Davi, Deus, realmente desfrutar da tua bondade como bom pastor. Senhor, nós somos ovelhas deste rebanho. Nós pertencemos ao único pastor que é o Senhor, ó Pai. Eu oro para que nós possamos conhecer este bom pastor através da intimidade, através da revelação do Senhor sobre nós, Pai. Eu oro para que em momentos de provas, momentos difíceis, o Senhor possa se revelar a nós como o Senhor se revelou a Davi, sendo realmente um bom pastor. Obrigado pela tua palavra hoje à noite, Deus. Obrigado porque o Senhor tem nos fortalecido em todo esse momento de pandemia. Obrigado, Pai, porque estamos sendo fortalecidos todas as manhãs. Mas obrigado, doce Espírito Santo, porque você está conosco. Você está trilhando conosco todos os dias. Nós te agradecemos, Pai, por esta palavra tão preciosa. Obrigado pelos ensinos que ela nos traz, ó Pai.
A tua palavra é revelação diária para nós, Pai. Nos ajuda a nos aprofundarmos e nos alimentarmos de palavras de verdade, Senhor. Eu oro abençoando ainda mais a vida dos teus filhos nessa noite, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém, amém. Querido, obrigado por você caminhar conosco em todo o decorrer deste culto online. Que o Senhor continue derramando graça sobre a sua vida. Espero poder estar com você nos nossos cultos presenciais, nos domingos, ou às 9h30 da manhã, ou às 19 horas. Você é muito bem-vindo para estar cultuando a Deus no nosso culto presencial. Deus te abençoe em nome de Jesus.